Bom dia, bom domingo para todos. Mais uma escola bíblica, todo mundo sabe. Meu nome é Graça, professora de jovens. Nós estamos estudando o tempo da conquista, né? O tempo de conquista, a história de Josué, uma história de fé e obediência. Nós estamos já na lição 11, né? Que já estamos chegando já no finalzinho. E hoje nós temos um título da lição muito bom, uma herança conquistada pela fé. Olha que coisa mais linda, né? Uma herança conquistada pela fé. Hoje nós vamos mergulhar no que Deus fez, no que Deus preparou. Mas antes disso, eu gostaria de parabenizar o nosso querido pastor Josivaldo por sua dedicação. Hoje é o dia do pastor. Então, meu pastor, eu te desejo de todo o coração, não só eu, como a minha família Barros e toda a igreja, que o Senhor, Deus abençoe o Senhor, que o Senhor seja uma pessoa abençoada, que Deus derrame bênção sem medida, não só para você, mas para a sua família. E eu agradeço muito a Deus por o Senhor existir. O Senhor é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que cuida das suas ovelhas, uma pessoa dedicada. Né? A gente sabe que também o Senhor tem os seus problemas, mas o Senhor sempre está ali conosco, presente. Eu gostaria de deixar para o Senhor que o Senhor lesse Isaías 41, o 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajude. Então, pastor, eu gostaria de desejar esse versículo para o Senhor, né? E não se esqueça que Deus está contigo e Ele sempre vai te ajudar. Amém? Então, agora vamos voltar, não é? O texto do dia se encontra-se, né, em Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, assim, nós temos que ter a confiança na esperança, porque fiel é o que prometeu. Quando a gente tem confiança em Deus, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Não é? E nossa síntese de hoje, Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. Servos, preste atenção, Deus sabe recompensar a fidelidade dos seus servos. O nosso objetivo de hoje é demonstrar como aconteceu a divisão das terras ao sul de Canaã. Explicar como aconteceu a divisão das terras ao norte de Canaã. E dissertar como aconteceu a divisão das terras ainda não conquistadas. Hoje nós vamos ver um pouco, um resumo, né? Porque é muito vasto a história de Josué e do povo, né? Que veio peregrinando uma jornada, muito sofrimento, né? Muitas pessoas morreram, muitos não alcançaram, mas aí chegou uma herança conquistada pela fé. Nosso texto bíblico se encontra em Josué 14, do 6 ao 10. Eu vou ler o 9 e o 10. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra que pisou, o teu pé será a tua e dos teus filhos, em herança perpetualmente, pois perseveraste em jejuar no Senhor, e o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje sou de idade de 85 anos. Então nós sabemos que Moisés, ele só viu a terra prometida. Né? Então Josué assumiu o seu lugar. E hoje nós vamos ver só um pouquinho, né, desse resumo do privilégio, né? Gente, que privilégio! Depois de tantos anos de sofrimento, aquele povo lá no Egito sofrendo, uma trajetória, as lutas, mas as lutas não acabaram não, viu gente? Eles, quando foram para as terras, ainda teve que passar por algumas dificuldades. Não foi tão só assim não, isso é para a gente ver que mesmo que Deus nos dê as coisas, mas nem por isso a gente não vai passar por adversidades, nem por isso a gente não vai passar por mais problemas. A gente vai passar por problemas sim, né? Mas a gente tem o quê? Temos a força que é a fé, a nossa fé. Não é que eu vou sair brigando com todo mundo, nem batendo em todo mundo, não é isso. Nós vamos orar, né? Colocar o capacete e lutar, que é a nossa fé.
nosso escudo. Não é? A divisão do sul de Canaã, a partilha da terra prometida, né, conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã, né? E os anos foram passando e ele foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que ele fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda a serem subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de começar a parar. Começou dividindo os reinos e quase ficaram com Judá, em seguida distribuiu o território conquistando do norte de Canaã. Auxílio de José, Efrim e Manassés, que tiveram prioridades em face de primogenitura outorgada a José. Então, assim, se começou primeiro, não é? Por os dois filhos de José, Efraim e Manassés, né? As divisões. Então, assim, foi uma coisa muito linda, não é, que Deus fez. O privilégio, né? O privilégio associado à nossa nova vida. Temos acesso pessoal através de Deus, né? Esse é o nosso privilégio pessoal, através de Cristo. E podemos nos aproximar dele sem problemas. Podemos crescer na fé e superar as dúvidas. Hoje nós temos o Cristo, né? Jesus, que morreu por nós. Então, assim, através deles nós chegamos a Deus. Então, assim, é muito bom. Está escrito lá em 1 Crônicas 1:5. Então, assim, a gente vê a preocupação que Deus tinha com aquele povo. Um povo sofrido, um povo que passou por tantas coisas. Deus poderia ter resolvido logo de imediato, mas só que Deus queria ver a fé de cada um. Deus queria ver até aonde esse povo vai chegar, aonde esse povo vai suportar. E Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Deus não dá nada. Sempre Ele dá o que nós podemos suportar, porque Ele é conosco. Ele é conosco. Não é? O Jó ele é um exemplo de pessoa, um exemplo de cristão. Não é? Ele perdeu tudo, mas ele disse, no ele veio, no ele voltará. Às vezes a gente se preocupa tanto com coisas materiais, se preocupa com isso, com aquilo, o que é que eu vou fazer com o Natal, que ainda vem, não sei quando, com o Ano Novo. Com tanta coisa a gente se preocupa, mas a gente tem que se preocupar com o mais importante, que é a nossa vida espiritual. Como eu estou com Deus? Como está a minha vida com Deus? Senhor, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Então, assim, a gente tem pessoas para nos orientar, e temos a palavra de Deus, e temos os nossos líderes. Então, assim, não é diferente do tempo de antigamente. O povo, ele tinha um líder que se chamava Josué, que obedecia a Deus. Era um homem que obedecia a Deus. Ele fazia tudo com a permissão do Senhor. Né? E quando a gente às vezes não faz as coisas como Deus quer, a gente termina sofrendo, né? Termina pagando pela consequência. A divisão, a partilha da terra conquistada, uma herança. Então, se for uma herança que Deus deu. Aí veio a herança de Judá e de Caleb. Judá, porque era poderoso entre os irmãos, e dele viria o Salvador. Ficou com a primácia, recebendo os territórios do sul. Dentro de Judá havia um herói nacional, Caleb. Gente, todo mundo sabe que Caleb, ele era o braço direito de Josué. Ele sempre estava ali com Josué, ele sempre era firme com Josué, era um bom conselheiro, né? E a gente sabe, quem lê direitinho a história de Caleb vai ver que Caleb, pesquisar, olha e veja quem era Caleb realmente. Era fiel. Ele era um amigo fiel, né? Então, assim, a herança prometida por Deus no tempo de Moisés, um monte ainda conquistado. É interessante que no texto de Josué, o Senhor diz a Josué que ele estava velho. Porém, todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Caleb, não será por ele esquecido na velhice. Então, mesmo que alguém chegue para você hoje e diga, você está velho, a sua promessa não vai ser cumprida, você já está velho, você vai viver mais o quê? Mas lembre-se que você serviu a Deus na sua juventude e que Deus não esquece. Deus não esquece ninguém, nem na velhice. Que coisa linda, né? Como Deus é maravilhoso. Né? Ele não esquece, ao contrário de muita gente que menospreza as pessoas mais velhas, que menospreza idosos, não respeita os idosos, ao contrário desses.
né? Mas Deus, Ele é fiel. Não será por Ele esquecido na velhice. Quando eu li isso, eu digo, que coisa linda, meu Deus, como Deus é perfeito. Não é? Então, Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom, mas não o monte que era guarnecido pelos filhos de Enaque. Ao tudo indica que esse lugar, em esperança dos 10 espiãs, foi finalmente soterrada aos verem os gigantes. Assim, o território prometido a Caleb, um dos mais temidos, 45 anos antes, agora Deus, humilhando os incrédulos, entregava pelas mãos de um idoso de 85 anos. Caleb teria sido sorteado com um monte, sem dúvida, mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. Veja só que coisa linda, minha gente. Como Caleb era, como ele era, né? Ele não se importava, ele não achava que o mais importante era a terra, mas sim a promessa de Deus. Sabe o que é você receber uma promessa que Deus fez? Às vezes você fica dizendo, ai meu Deus, não está demorando tanto essa promessa que Deus me fez. Não é no seu tempo, jovem. E você que está me assistindo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. A promessa de Deus só a Ele pertence. É Ele que vai dar a você e você tem que ter paciência de esperar. Tem que ter paciência de esperar. Né? E lembre-se que a nossa promessa maior é a nossa salvação, é morar em Cristo. Deus ele tem uma promessa para todos nós que é viver lá, com Ele lá, dando glória e aleluia, hosana nas alturas. Mas para isso a gente tem que semear, a gente tem que plantar, para a gente colher, né? Para a gente colher lá. Então assim, aí vamos agora falar um pouquinho sobre a filha de Caleb, que era uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa, uma mulher que tinha visão, né? A herança de Axa. Outro episódio marcante nessa divisão de Canaã foi a herança de Axa, filha de Caleb. Ela se casou com um guerreiro, né? Porque Caleb ele sugeriu uma proposta para que tivesse um guerreiro que lutasse contra o gigante. E Otiniel ele foi e conseguiu vencer. E ele deu Axa, sua filha, como ele prometeu. E Axa, ela era uma mulher maravilhosa. E outra, Otiniel se tornou juiz em Israel, logo após a morte de Josué. Então, assim, a história de Deus é tão linda, né? Otiniel era um homem que muita gente não dava atenção, mas aí o que aconteceu? Deus honrou Otiniel. E Otiniel se tornou um juiz depois que o Josué faleceu. Então, assim, as terras que ele ganhou, né? Deixa eu ver aqui. Mas planteou um território que tivesse água, tendo sido recebido uma excelência que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava a água dos montes e das planícies. Nossas bênçãos espirituais e materiais devem ser buscadas em afinco. Então, nossas bênçãos têm que ser buscadas em afinco, em perseverança, em lutar, em conquistar. Eu vou vencer. Com Cristo eu vou vencer. Com Cristo eu serei mais do que vencedor. Porque se a palavra de Deus fala que nós vamos ser mais que vencedor, nós vamos ser mais que vencedor. Né? Não tem como a gente não ser. Otiniel significa leão divino. Né? E Axa, o significado de Axa, para quem não sabe, era uma pulseira que as pessoas usavam na tornozeleira, né? Era uma adornada, boas qualidades. Então, assim, a Axa, ela tinha boas qualidades, era uma moça de boas qualidades. Né? Ela teve a coragem de falar com seu pai, é a coisa mais linda. Então, assim, gente, olha, não se curve, às vezes, diante do problema, jovem. Não se curve, às vezes você acha que, meu problema é que estou passando por isso, por aquilo, que eu não sei o problema de cada um, mas Deus sabe. Mas lembre-se de uma coisa, seja firme na palavra do Senhor e nas promessas de Deus. E obedeça os seus líderes, que com certeza Deus vai lhe abençoar. Seja obediente também aos seus pais, aos mais velhos, que Deus tem muito para dar mesmo. Então vamos lá. A passividade dos filhos de José. Né? Então os filhos de José, eles ficaram um pouco
chateados, eles ficaram murmurando, não é? Porque aquela terra tinha muita gente, muitas pessoas, né? Eles queriam, não sei o que eles queriam realmente. Então, assim, era uma popularidade muito grande. Então, assim, eles foram questionar com Josué. Olha só. Além de receber a terra, ainda foram questionar. Josué estava lá, eles foram falar com Josué, falar sobre os cananeus, isso, né, e tudo. E aí Josué falou para eles: não murmurem, mas sejam fortes e corajosos. Ampliem os seus marcos territoriais. Essa também é a ordem de Deus para as igrejas nos dias atuais. Então Josué falou para ele que eles fossem ampliar a terra deles, não é? Que eles fossem ampliar, que parassem de murmurar. Muitas vezes a gente também somos assim, viu? Não é diferente não, a gente vive murmurando, reclama de tudo. Tem gente que reclama de tudo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nunca vi reclamar tanto, mas agradecer, não sabe agradecer. Jovens, aprendam a agradecer e aprendam a agradecer o que Deus lhe dá. O que Deus lhe dá e ainda o que vai dar, o que está por vir. A gente tem que agradecer pelo dia de hoje, dia de amanhã, o que está por vir, certo? Porque a gratidão é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é a gratidão. A gratidão que Deus nos deu, que Deus sempre está dando alguma coisa a gente. Só o ar que a gente respira já é o suficiente. Você já pensou uma pessoa sem ar? É horrível. Quando você está gripado, principalmente quem tem alergia, é horrível. Imagine você sem ar. Então, assim, até o ar que você respira. Você de manhã acordar e dizer: obrigado, Senhor, por eu estar viva, por eu estar falando, por eu estar vendo. Então, assim, aquele povo ainda foram reclamar. Mas aí Josué, né, pegou nas orelhinhas deles e falou para eles o que tinha de falar. Né? Falou para eles, reclamaram demais em vez de agradecer o que Deus tinha feito. Bem assim é hoje conosco, temos que agradecer. Às vezes Deus dá um emprego, você trabalha, que chega lá e fica reclamando do trabalho. Aí chega o dia de trabalhar de manhã, quando é à tarde, fica reclamando, dizendo que está trabalhando demais. Você não pediu para trabalhar, criatura? Você não pediu um emprego? Não é isso, a gente reclama demais. Deus dá, né? Então, assim, a gente tem que aprender a agradecer. A dizer assim: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e vai fazer na minha vida. Então, vamos lá. A divisão das terras não conquistadas. Vamos falar um pouquinho sobre essa divisão da terra, né? O tabernáculo em Siló. Temos que ter um título de prioridade. Exemplo, promessas de Deus. Né? Então, assim, tem algumas terras ainda que não tinham sido conquistadas ainda. Não é? Ia ser ainda algumas lutas, algumas coisas. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência em possuir o restante da terra, nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes, as quais seriam sorteadas em Siló. Perante o Senhor, a porta da tenda da congregação estava sendo feita às claras, com a total aprovação do Eterno. A herança de cada uma das 7 tribos restantes estavam nas mãos do Senhor, e nada poderia afastá-la de receber a promessa, a não ser o pecado. O que afasta você das promessas de Deus é o pecado, certo? É isso que afasta você das promessas de Deus, é o pecado, certo? Então, assim, nós vemos aqui, né, que tudo estava feito às claras, com total aprovação do Eterno. Então, assim, Deus, ele estava tudo aprovado aqui, tudo que estava sendo feito era aprovado por Deus. Não poderia afastar nem receber a promessa, a não ser o pecado. Então, bote isso na cabeça de vocês, jovens, e quem está me assistindo, se não for jovem. Todos nós somos jovens, né? A gente tem que ter o espírito jovem, na verdade. Então, assim, bote isso na cabeça de vocês. O que afasta vocês da promessa de Deus são o pecado, nada mais.
é o pecado. Então, assim, Deus tinha total aprovação sobre aquela herança. A cada uma das 7 tribos que restavam, estavam na mão do Senhor. Então, assim, todos nós temos que estar na mão do Senhor. O 2. 7 tribos receberam o título de prioridades da terra. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficam ligados ao sul. Não houve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas, Deus apresentava-se fundamentalmente em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Não podemos nunca desistir de lutar. Mesmo que Deus deu, as 7 tribos receberam prioridade de terra. Então qual foi? Foi as terras de Issacar, Zebulun, Naftali e Asser. Fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés. Mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. Gente, eles não murmuraram. Que coisa linda. Foi diferente, né? Então, assim, eles não murmuraram. Eles não murmuraram. Então, aqui também o autor fala, em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Então, assim, não desista. Nunca desista. Muitas pessoas desistem da sua trajetória, da sua vida. Tá difícil, aí quer desistir. Não desista não, meu amigo. Não desista não. Você tem que continuar. Deus é maravilhoso. Deus, Ele testa a sua fé. Ele testa a sua paciência. Ele testa como você é. Então, assim, e Deus sabe o seu limite. Mas Deus, Ele confia tanto na gente. Ele confia tanto que Ele dá a prova para a gente. Ele sabe que nós podemos suportar. É porque nós somos um pouquinho, às vezes desanimados. Mas não podemos ficar desanimados. A herança da tribo de Levi. A herança da tribo de Levi, Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio. Mas nunca lhe prometeu riquezas materiais. Apenas disse que ele seria sua herança quando da repartição da terra leste do Rio Jordão, e o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas. De maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda Canaã, mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terra estranha. Aliás, eles eram um sentimento obrigado no coração de Abraão, o lar deles, com o nosso e o Canaã celeste. O Senhor garantiu, gente, vê só o que foi que Deus fez com os levitas. Gente, eles ficavam peregrinando. Eles eram, como é que se diz, os sacerdotes do tabernáculo. Então, assim, eles ficavam ali, cuidando, sempre. E as pessoas sentiam o cheiro espalhado, aquele cheiro que foi espalhado em toda Canaã. Então, assim, Deus, Ele é maravilhoso. O Senhor garantiu o sustento dos oficiais no tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Então, assim, Deus, Ele estava ali, o tempo todo, cuidando daqueles homens que eram oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem decidir integralmente a obra do ministério. E hoje não é diferente. Hoje, o Altíssimo procura pessoas que possam se colocar integralmente, apaixonadamente nas mãos, para fazer o conhecimento do ministério do Evangelho. Então, assim, hoje não é diferente. Deus, Ele quer, Ele escolhe, Ele precisa que as pessoas façam e falem do ministério dele, o ministério do Evangelho. E Deus cuida de cada pastor, de cada presbítero, de cada membro, de cada auxiliar, de todas as congregações, aquele que faz com que as pessoas conheçam o ministério do Evangelho.
Deus, ele cuida de todos. E para a gente concluir essa lição, né? Mas certo que Deus nunca perde o controle dos fatos e da história. Deus nunca perde o controle dos fatos nem da história, certo? Deus não perde. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus, ele controla tudo, gente. E hoje não é diferente. Hoje nós temos que estar firme com Deus. Jesus está aí às portas. Muita gente diz assim, desde que eu era criança, desde que no tempo da minha avó que se dizia isso. É o teu tempo e o meu tempo, mas o tempo de Deus quem decide é Ele. E as profecias estão se cumprindo e Jesus está voltando mais que depressa. Então, jovem, você que está desligado do mundo ainda e não acordou, acorda. Jesus está voltando. Jesus, ele está voltando. Deus tem uma resposta. Então, assim, eu vou te dizer alguns versículos que você diz e que Deus diz para você. Preste atenção. Lá em Lucas 18, 27, você diz, quem diz é você, isso é impossível. Mas na palavra de Deus diz assim, tudo é possível. Você diz, ninguém me ama de verdade. Mas lá em João 3,16, Jesus diz, Deus diz, eu te amo. Você diz, não vejo saída. Lá em Provérbios 3, 5, 6, Deus diz, eu te guiarei teus passos. Você diz, eu não mereço perdão. Deus diz, eu te perdoo. Está escrito lá na primeira epístola de São João, Romanos, 1 São João 1,9, Romanos 8. Você diz, não tenho fé. E Deus diz, lá em Romanos 12, 3, eu dei a cada um uma medida de fé. Então nunca diga que não tenha fé. A fé, gente, é uma coisa que Deus estabeleceu, é uma coisa que eu e você tem, basta saber usar. Basta você saber usar. Não deixe para usar a sua fé só na hora da angústia, não. Use nos momentos bons também, nas coisas boas que Deus faz na tua vida, no agradecer. Então você diz, não tenho fé. Mas Deus diz para você, eu dei a cada um a medida de fé. Então eu espero que hoje vocês tenham aprendido um pouco sobre a nossa lição. Espero que hoje você tenha aprendido um pouco sobre a nossa lição. Uma herança conquistada pela fé. Então, só se conquista as coisas pela fé. E você permanecer na presença de Deus, certo? E cumprir o seu dever aqui na terra. Amém? Então vamos orar, vamos concluir. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço hoje por esta aula, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, derrama a bênção sem medida a cada jovem. E também eu peço, Senhor, pela nação, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, fazer com que tudo isso, Senhor, seja restaurado, porque o Senhor pode. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.